curiosidades sobre os índios que vão te surpreender. Eu imagino que você saiba que o Dia do Índio é celebrado no Brasil todo 19 de abril. Mas você sabia que essa data foi criada pelo presidente Getúlio Vargas em 1940? A cultura indígena é vasta, bela e diversificada. Então, não seria estranho escolher uma data específica para comemorar e compartilhar essa cultura. Pensando nisso, separamos nesse vídeo as melhores curiosidades sobre os índios que vão te surpreender. Fica até o fim. Já aproveita e deixa seu like nesse vídeo para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Pois quando você faz isso, você mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante. E assim, ele passa a indicar para mais pessoas. E bora pro vídeo. Os costumes indígenas. Se tem duas coisas que as sociedades indígenas mais prezam, é pelo respeito e a conexão com a natureza, e o respeito à sabedoria dos anciões. Nesse sentido, é costume dos povos indígenas a divisão do trabalho baseada no gênero e na idade. Idosos e crianças não trabalham, exceto por uma atividade. Eles são responsáveis por espantar pássaros e os outros animais das plantações. Já as meninas adolescentes ajudam no cuidado das crianças mais novas. Os homens adultos são responsáveis pela fabricação de utensílios de caça, pesca, canoas e também preparar a terra para o cultivo. Por fim, as mulheres são responsáveis pelas atividades agrícolas, pela colheita, pela fabricação de utensílios de uso doméstico, pela preparação de alimentos e, claro, pelo cuidado das crianças. A alimentação dos povos indígenas. E por falar em alimentação, os povos indígenas têm um apreço pela natureza e tudo que dela vem. Sendo assim, a alimentação era toda baseada no consumo de frutas, verduras, legumes, raízes, caules, carnes de caça e peixe. Frutas como caju, açaí e guaraná são muito populares entre eles, principalmente no norte e nordeste do Brasil. No entanto, como as florestas já não são mais preservadas como antes, os índios tiveram que se adaptar ao modo de vida urbano e rural, como uma forma de conseguir alimentar a população. Dança indígena. Um traço cultural dos povos indígenas que é bastante característico, sem dúvidas, é a dança, a música e as artes. A dança e a música tiveram e continuam tendo um papel religioso na cultura, pois geralmente essas atividades são realizadas em rituais e festas religiosas, como forma de agradecimento ou pedidos às divindades. Essa prática pode ser realizada individual ou em grupo. Além disso, a pintura corporal também é um elemento da simbologia religiosa dos povos indígenas. Interessante, não é mesmo? Mais curiosidades sobre os índios que são surpreendentes. Separamos agora algumas perguntas muito comuns sobre os povos indígenas, principalmente para quem gosta de estudar história. Quantos índios existem no Brasil e quantas línguas já foram registradas? Em 1500, quando o Brasil foi descoberto, estudiosos e historiadores estimaram que entre 2 a 4 milhões de índios viviam aqui, divididos em 1.400 tribos. Eles acreditavam que os seus antepassados vieram da Ásia para o continente americano há 40 mil anos. De acordo com dados do IBGE de 2010, mais de 817 mil pessoas são indígenas, representando 305 etnias diferentes, mais de 7 mil localidades indígenas e 274 línguas registradas. O número de etnias é maior que de línguas, pois alguns povos deixaram de falar a sua língua de origem por causa da colonização que sofreram. Além disso, a maior parte dos povos indígenas são bilíngues. Afinal, como forma de se comunicar e se adaptar às mudanças sofridas ao longo dos anos, eles geralmente falam o seu próprio idioma e o português. Há também os multilíngues, que falam mais de 2 línguas indígenas além do português. Qual é a expectativa de vida? O índio brasileiro tem a vida mais curta, pois vive em média 42 anos e 6 meses. Mas há registros de regiões em que viveram apenas 24 anos, levando em consideração que a média de vida do brasileiro é de 67 anos. Os índios vivem cerca de 24 anos a menos. Dá para acreditar? Índios foram escravizados? Infelizmente, sim. No início da colonização, muitas pessoas indígenas foram capturadas e escravizadas. Os colonos diziam que eles não eram gente, mas animais. Atitude horrorosa, não é mesmo? Eles passaram a ser vistos como seres humanos e tratados como tal apenas quando os padres jesuítas chegaram ao Brasil, em 1537. A partir da bula editada pelo Papa Paulo III, que declarou que os índios eram e continuam sendo verdadeiros seres humanos. Qual o amuleto dos povos indígenas? Sabia que o pavãozinho do Pará é considerada uma das aves símbolo da Amazônia? E ainda, na mão dos povos indígenas, ele se transforma em um verdadeiro amuleto da sorte, o chamado mocó. Para transformar em amuleto, os pajés matam o pavãozinho à meia-noite de sexta-feira e o enterram em uma encruzilhada. Um ano depois, no mesmo dia e no mesmo horário, eles retiram os
os ossos e os jogam na água. Todos afundam, menos um, e este é o escolhido como amuleto dos rituais sagrados. Sabia que existe uma lenda em torno do grão do Guaraná? Como o grão do Guaraná lembra a figura de um olho humano, uma lenda foi espalhada pelos índios Sataré-Maué. De acordo com essa lenda, a índia chamada Unai teria tido um filho concebido com uma serpente e morto pelas flechas de um macaco. No entanto, no exato local em que ele foi enterrado, teriam nascido as primeiras plantas de Guaraná. Assim, todos os finais de novembro, os índios celebram esse acontecimento com a Festa do Guaraná em Maués, uma cidade que fica a 270 quilômetros de Manaus. Palavras indígenas e o português têm relação? Por fim, você sabia que muitas palavras que fazem parte da nossa rotina têm origem indígena? São palavras como abacaxi, mandioca, mingau, arara, capim, jacaré, jiboia, tamanduá, cuia, cupim, entre outras. Você esperava por essa? E aí, o que achou desse vídeo? Se você chegou até aqui, deixe nos comentários algum costume da sua cidade que a torna única. Aproveite para compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. E até o próximo vídeo.